Homens têm necessidades, querida, disse ela, como se estivesse explicando algo complicado para uma criança lenta. Os conselhos matrimoniais de Lorena sempre foram fascinantes, considerando que seu próprio marido passava 6 dias por semana no campo de golfe especificamente para evitar ficar na mesma sala que ela. Mas claro, eu era o problema. Aquela primeira semana foi um borrão. Rafael me mudou para o quarto de hóspedes. Documentos foram redigidos. Propostas de acordo. Prazos estabelecidos. Tudo aconteceu tão rápido. Eu me sentia como se estivesse me afogando. Todos viam uma mulher cujo mundo acabara de desmoronar. Uma esposa sendo descartada após 15 anos de dedicação. Uma vítima que nunca imaginou que isso fosse acontecer. Mas eis o ponto. O que Rafael não sabia, o que ninguém sabia, era que eu havia descoberto algo há 3 anos. Algo enterrado em seus próprios registros financeiros. Algo que ele acreditava estar escondido para sempre. E eu vinha me preparando silenciosamente, com paciência, desde então. Em menos de uma semana após o anúncio, Rafael havia assumido o controle total. O quarto de hóspedes tornou-se minha residência permanente, naquilo que costumava ser nosso lar. Meu closet encolheu de um closet walk-in para 2 pequenas seções que ele gentilmente me permitiu manter. A mensagem era clara. Esta não é mais a sua casa. Em 2 semanas ele começou a trazê-la para cá. Bruna Saraiva. 27 anos. Ela trabalhava na empresa dele. Claro que sim. Ela tinha aquele visual perfeito de redes sociais. Cabelos com mechas, unhas perfeitas, calças de yoga que custavam mais do que minhas compras semanais de supermercado. Ela entrou na minha cozinha como se já fosse dona dela. Vestiu meu avental, o avental da minha avó, enquanto fazia smoothies no meu liquidificador. Ela era mais nova do que meu casamento, mais nova do que minha bolsa favorita, mas fazia smoothies incríveis, então acho que isso conta para alguma coisa. Rafael a exibia como um troféu. Eles se sentavam no meu sofá, assistiam à minha televisão, comiam nos meus pratos. Ele colocava o braço ao redor dela bem na minha frente, como se eu fosse um móvel, como se eu já tivesse desaparecido. A humilhação aumentava a cada dia. Primeiro, ele cancelou meu cartão de crédito pessoal. Precisamos separar as finanças, disse ele, como se estivesse sendo razoável. Depois o cartão conjunto. Em seguida, sugeriu que eu provavelmente deveria encontrar outro lugar para ficar enquanto resolvíamos as coisas. Minha própria casa. E estavam me pedindo para sair. Lorena veio me ajudar a fazer as malas. E por ajudar, quero dizer que ela vasculhou meus pertences e decidiu o que eu merecia guardar. Roupas velhas. Tudo bem. Algumas fotos de família. A caixa de receitas da minha avó. Ela hesitou com essa, como se estivesse pensando em ficar com ela para si mesma. O que eu não tinha permissão para levar. Qualquer joia que Rafael tivesse me comprado nos últimos 15 anos. Qualquer móvel que eu tivesse escolhido. Qualquer coisa de valor. Esses eram bens conjugais, explicou Lorena. Rafael tinha direito a eles. Ela colocou minhas coisas em sacos de lixo. Não em caixas. Sacos de lixo. Como se eu fosse lixo sendo jogado fora. Em meio a tudo isso, eu tinha uma pessoa em quem achava que podia confiar. Diana Holanda. Éramos amigas desde o ensino médio. 20 anos de amizade passando por namorados, desgostos amorosos, bebês e tudo mais. Ela foi a primeira pessoa para quem liguei depois do anúncio do Rafael. Ela me apoiou muito, sempre perguntando como eu estava, sempre pronta para ouvir. Ela veio com vinho e me deixou chorar no ombro dela. Ela me disse que eu merecia algo melhor. Ela me disse que o Rafael estava cometendo um erro terrível. Mas algo parecia errado. Pequenas coisas no início. Rafael parecia saber dos meus planos antes mesmo de eu os fazer. Quando mencionei para Diana que estava pensando em lutar pela casa, Theo chegou em casa no dia seguinte dizendo que o pai dele tinha dito que não daria certo. Quando contei para Diana que estava procurando apartamentos em um bairro específico, Rafael fez um comentário dizendo que aquela área exata era cara demais para mim. Então tudo fez sentido. Olhando para trás, eu deveria ter percebido isso anos atrás. A maneira como Diana sempre se iluminava quando Rafael entrava na sala. A maneira como ela o elogiava um pouco demais, ria das piadas dele um pouco demais. Ela sempre perguntava por ele primeiro sempre que conversávamos. Como está o Rafael? Como vão os negócios? O Rafael está feliz? Ela estava apaixonada pelo meu marido há 15 anos. E Rafael, como colecionava admiradoras da mesma forma que algumas pessoas colecionam selos, sabia exatamente como usar isso. Ele a fazia se sentir especial. Importante. Diferente das outras mulheres. Provavelmente deu a entender que ficariam juntos depois do divórcio. Deu a ela esperança suficiente para mantê-la leal. Minha melhor amiga era sua espiã. 20 anos de amizade. Vendidos por algumas bajulações e promessas vazias. Pelo menos cobraria mais Diana. Mas a pior parte não era o Rafael. Não era a Lorena. Nem mesmo a Diana. A pior parte foi o Theo. Meu filho viu tudo. A namorada. A avó colocando minhas malas em sacos de lixo. O jeito que o pai dele olhava para mim como se eu não fosse nada. E o Rafael estava influenciando-o, pingando veneno em seu ouvido dia após dia. Sua mãe está dificultando as coisas. Eu só quero que todos sejam felizes. Ela está prolongando isso. Estou tentando ser justo, mas ela não coopera. Theo começou a se afastar de mim. Não exatamente com raiva. Apenas distante. Confuso. Ele não sabia em quem acreditar.
E o pai dele era muito, muito convincente. Eu poderia perder a casa. Eu poderia perder o dinheiro. Eu poderia perder tudo o que passei 15 anos construindo. Mas ver meu filho me olhar como se eu